Não, Deus disse: eu vou guiá-los pelo caminho, eu vou orientar o caminho, vocês vão andar no caminho que eu mostrar. Então, no final do texto de Provérbios 28, 26 diz: mas o que anda sabiamente escapará. Então, quem anda com sabedoria escapa de muitos males. Vamos lá? A sequência do texto mostra um dos maiores desafios da vida cristã, que é entender a vontade de Deus para a sua vida. O texto diz: mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí eu separei dois textos bíblicos falando disso. 1 Pedro 4 e 2. Olha que texto instrutivo. 1 Pedro 4, 2. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, no tempo que você ainda tem para viver, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A gente já sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, fazer a vontade de Deus, você sempre estará fazendo algo que é bom, algo que é perfeito e algo que é agradável. Então, no tempo que te resta para viver, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas viva segundo a vontade do teu Deus. Assim, Tiago, capítulo de número 4, mostra que viver com sabedoria é submeter seus planos e vontades à soberana vontade de Deus. Quando Paulo diz, um texto aqui que nem está no esboço, mas Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 20, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo-a na fé, ou seja, eu vivo os princípios da fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, entender que quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu morri para mim mesmo, para viver para Deus. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 13, olha que texto. Eia, agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e vivermos, faremos isto ou aquilo. Que está um exemplo prático de entender a vontade de Deus. Tiago está dizendo: vocês abrem a boca e dizem o seguinte: nós vamos prosperar, nós vamos fazer, nós vamos contratar, nós vamos ganhar. Só que Tiago diz assim: o que a sua vida é? Que controle você tem da sua existência? Jesus disse que nós não temos como controlar o dia de amanhã. Nós não controlamos. O dia de amanhã, ele basta a si mesmo. Ele chegará se Deus permitir. Então, em lugar de fazer o que Tiago está ensinando aqui, é o seguinte: em vez de você fazer os seus planos só pensando em você mesmo, faça seus planos dizendo: se Deus permitir, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, se assim estiver no coração de Deus, então eu vou, então eu faço, então eu negocio, então eu contrato, então eu ganho, então eu lucro. Ou seja, na vida do crente, a vontade de Deus vem em primeiro lugar. Tem muito exemplo disto. Paulo está fazendo a obra de Deus, evangelizando, plantando igreja. Aí ele diz: eu vou para a Ásia. Eu vou para a Ásia. De noite aparece a ele um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. É ele querendo ir para uma região e Deus orientando ele a ir para outra. Ele acorda, não tem um anjo com uma espada na sua garganta, não tem. Deus deu a orientação. E Paulo diz assim: entendemos que a vontade de Deus
era irmos para a Macedônia. Então eu deixo o meu plano de ir para a Ásia e me enquadro no plano de Deus de ir para a Macedônia. A gente precisa entender. Às vezes o que Deus quer é que eu vá exatamente o contrário do que eu quero. E quantos de nós já não vivemos essa experiência de querer uma coisa e a vontade de Deus ser outra? Qual é o melhor caminho? Abrir mão da sua e ficar na de Deus. Porque toda vez que a gente abre mão da de Deus e fica na nossa, dá errado. Mas quando a gente abre mão da nossa e fica na de Deus, Deus cuida de tudo para a glória do seu nome. Versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, preste atenção numa coisa, e eu procurei me aprofundar um pouquinho mais no conhecimento desse texto, para trazer um ensino. Nós vemos aqui, ressaltado, a influência da cultura grega, com as suas mitologias. Lembre-se, Éfeso é uma cidade que está no reino dos gregos, vinda na vida e nos costumes do povo dos tempos de Paulo. Diante disso, era muito comum o culto ao deus Baco ou Dionísio, que dentro da mitologia greco-romana era o deus do vinho e que representava o hedonismo, onde o que vale na vida é o prazer e a satisfação da carne. Então aqui, o que Paulo está dizendo não é para ninguém beber vinho, também não está mandando ninguém beber. Vamos lá, né? Senão eu ensino assim, aí, pastor, já estava doidinho pro chapinha, sangue de boi. Não está mandando ninguém tomar vinho. Mas aqui ele está apontando algo mais profundo, que é uma cultura do culto ao deus Baco, que na mitologia romana era chamada de Dionísio, que era o deus do vinho, e simbolizava a vida pelo prazer, viver pelo prazer de viver. A gente vai ver isso muito. Os gnósticos usavam essa prática. Os gnósticos diziam: olha, a vida se acaba, então aproveite enquanto você está vivo, não tenha limites, faça o que quiser, faça o que te satisfaz, faça o que vem a sua vontade de fazer. Era assim que os gnósticos viviam. E é isso que Paulo está dizendo: não se embriague com o prazer, não se embriague com a sua autossatisfação em todo tempo. Não! Naquele tempo eram muito comuns os festivais regados a vinho e orgias carnais, que levavam as pessoas ao descontrole dos prazeres pecaminosos. As pessoas bebiam, se embriagavam, iam para as práticas nefastas e tudo aquilo acontecia. Podemos então concluir que o ensino paulino visa orientar os irmãos da igreja de Éfeso a não se deixarem influenciar mais pela cultura da embriaguez do vinho, nem com os prazeres pecaminosos da carne. Daí, é lindo isso aqui, daí vem o antídoto para o veneno da vida carnal, que é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui, o ser humano é um ser locopletável. Sabe que isso é uma palavra esquisita, mas o ser humano é um ser locopletável. Ou seja, ele não se preenche em si mesmo, ele precisa ser preenchido. Vou repetir: o ser humano é um ser locopletável, ele não se preenche em si mesmo, ele precisa ser preenchido. E há duas maneiras de eu preencher a minha vida, falando em termos macro: ou eu preencho ela com a carne, com os pecados, com os prazeres, ou eu preencho ela com o Espírito, com a santidade, com a busca da vontade de Deus. Então, não tem outra maneira. Não, eu vou ficar na coluna do meio, meia carne, meio Espírito. Não existe isso. Não tem essa premissa na Bíblia. Não, pastor, domingo eu estou no poder, segunda eu estou no churrasco espiritual. Não tem isso. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Não tem meio a meio. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um chiclete que ele vinha com 2 sabores, laranja e morango, uva e tangerina.
era o Plock 2 sabores. E aí você pegava, ele vinha até colorido de 2 cores, e os sabores se misturavam. Na vida espiritual não tem isso. Ou você está na carne, ou você está no espírito. E eles nunca vão se misturar. Nunca vai ter alguém podendo dizer: eu estou espiritualmente na carne, ou eu estou carnalmente no espírito. Eles não se misturam. Pelo contrário, eles guerreiam entre si. Onde a carne está vencendo é porque o espírito está perdendo. Agora, onde o espírito está vencendo é porque a carne está sendo crucificada. Então, Gálatas, vou completar o pensamento, vou voltar à leitura toda. Daí vem o antídoto para o veneno da vida carnal, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Pois quem tem sua vida guiada pelo Espírito do Senhor, não vai viver dominado pelas concupiscências da carne. Aí alguns textos. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o texto está ensinando para a gente que a única maneira de mortificarmos os feitos da carne em nossa vida é sendo cheios do Espírito Santo. E não é sendo cheio no congresso, não é sendo cheio em cultos específicos. E a vida de ser cheia do Espírito Santo não está diretamente relacionada a reações físicas. Não, eu estou cheio quando eu estou arrepiado. Eu estou cheio quando eu estou chorando. Eu estou cheio quando eu estou falando língua. Não, a gente está cheio do Espírito quando Ele domina as pequenas coisas da nossa vida. Porque tem gente que pula no culto. Eu vou contar uma experiência em Portugal. Eu fui pregar em Portugal. E aí eu fui no culto de uma etnia lá. Não vou falar quem é não, senão todo mundo adivinha. Todo mundo fica sabendo. Mas fui pregar. Meu irmão, que culto. Fogo no pé, fogo na mão. Eles rodavam, eles entravam no manto, entravam no mistério. Eu ia falar com eles, eles falavam: eu me converti radicalmente. Povo rico, né? É um povo que anda ambulando pelo mundo aí, vive nas tendas, mas são ricos pra caramba. Eu me converti radicalmente. Aí eu disse: meu Deus, isso aqui é muito poder de Deus, isso aqui é muita graça, isso aqui é muita unção. Acabou o culto, eles estavam tudo fumando na porta da igreja. Os mesmos que estavam cheios de poder, convertidos radicalmente, tudo fumando. E eu fui passando, e você acha que eles se envergonhavam? Pai do Senhor, pastor, que culto! Radicalmente. Fumando. Aí o irmão que me levou, perguntei: e aí, varão? Os cabas estavam tudo falando língua. Eu disse: não, pastor, língua no culto, chaminé fora. Não existe isso, é porque não converteu. A vida espiritual não combina com carnalidade. Então, viver cheio do Espírito Santo não é pular no culto e sair do culto xingando a mulher na estrada. Não. Ser cheio do Espírito é Ele dominar as pequenas atitudes da minha vida cotidiana. Não adianta falar língua na igreja e palavrão fora. Não adianta. Não adianta ser um exemplo de santidade na igreja e passar cheque sem fundo. Aqui arrupia, faz pirilim pim pim, pula no pé só, aqui é o Saci Pererê de Jeová. Tem uns que são avião, helicóptero, mas quando sai lá fora é pura carne. Agora entenda uma coisa da gravidade disso. Quem tem comportamento duplo na vida cristã é porque um dos dois já está morto. Então em um dos dois está fingindo. Ou é carnal fingindo que é espiritual, ou é espiritual fingindo que é carnal. Só tem uma coisa: a carne não se entristece. Quem se entristece é o espírito. Então geralmente é o carnal fingindo que é espiritual. Porque o espiritual não precisa fingir que é carnal. Pegou? Romanos 8,13, olha o texto. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. É vaticínio da Bíblia, isso aqui é doutrina, isso aqui não muda. Se você viver a sua vida cotidiana segundo a carne, você está morto. Mas é o condicional do texto. Se pelo Espírito mortificar
praticardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, só está vivo quem mata a carne. E o único capaz de matar a carne é o espírito. Então tem que ser cheio de espírito para a carne morrer. Vamos lá, versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Existe um ditado popular que diz: quem canta seus males espanta. Olhando numa visão mais teológica, indo para um ambiente mais teológico da expressão, podemos verificar eventos na Bíblia em que a música tocada e cantada teve uma importância fundamental para o povo de Deus. Vou dar 2 exemplos. Primeiro Samuel 16, 23, diz o texto: sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi não falava no nome de Jesus, porque ainda não existia essa premissa no Antigo Testamento, mas ele tocava a harpa e o demônio saía de Saul. Então preste atenção que esse texto é um texto complicado. É possível um ungido ficar endemoniado. Eu sei que não é um texto para cá, nós vamos falar disso quando estiver falando de batalha espiritual, mas as pessoas sempre perguntam: pastor, crente pode ficar endemoniado? Se ele der brecha, pode. Crente não está imune. Salvação, nós não somos daqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pode perder a salvação. Saul foi ungido, de verdade, autêntico, mas como ele deu brecha, o diabo começou a atormentá-lo. Quando a Bíblia diz o espírito mau da parte do Senhor, tem gente que pensa assim: Deus tem uns demoninhos no bolso e ele vai soltando. Deus deve ter uns diabinhos no bolso e ele vai soltando. Não, é que o diabo não age sem a permissão de Deus. Não é o querer, é a permissão. Ele não pode tocar em ninguém se Deus não permitir. O exemplo disso é Jó. Para tocar em Jó ele teve que pedir a Deus, e Deus permitiu. Então, se você der brecha, Deus permite. E a Bíblia diz que Saul era atormentado. Esta palavra no grego original, ela quer dizer perdia o controle, não tinha sossego, ficava irrequieto, não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia parar, não conseguia, agia como um louco, como um desvairado. Aí Davi senta, ungido, sem brecha, na presença de Deus. E entenda, unção não depende de posição, porque em posição Davi é menor que Saul, mas na unção Davi está preservado. Ele toca a harpa com a mão e o diabo sai. Oh, glória a Deus. Segundo Crônicas 20, 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aqui está uma guerra militar, uma guerra com armas, uma guerra beligérica, uma guerra com artifícios de guerra. Mas Josafá, na presença de Deus, ele ouve Deus, e ao invés de colocar em primeiro plano os escudeiros e montar um exército estrategicamente para pelejar, ele coloca na frente os cantores, que começam a cantar: bendito é Deus, adorado é Deus, bendizei ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles não precisaram guerrear, ganharam a guerra adorando a Deus, ganharam a guerra cantando para Deus. Que nunca falte na sua vida o salmo,
a adoração, o cantar para Deus. Isto não exige técnica vocal, isto não exige, eu estou falando da espontaneidade do cantar. Se puder cantar direitinho, se puder cantar afinadinho, se puder cantar do jeito mais agradável, faça, mas não é exigência primária. O primeiro é cantar de coração, porque tem gente mega afinado que só canta da boca para fora. É bom ser afinado, mas cantar de coração. Aí o Senhor diz a ti: enquanto houver louvor e adoração na tua vida, eu pelejarei as tuas pelejas, eu guerrearei as tuas guerras. Há guerras que a gente vence sem colocar a mão em armas, há guerra que a gente vence adorando, há guerras que a gente vence cantando. Tem dias em que o diabo quer que você se cale e fique enclausurado em si mesmo, sentindo as suas agruras e as suas desventuras, mas é naquele dia que o Espírito Santo pega o resto de força que você tem, une com o teu fôlego de vida, e você começa a ouvir um louvor, cantar um louvor. De repente o coração se enternece, às vezes as lágrimas caem pelo rosto, e você vai cantando e sentindo a graça, e sentindo a presença, e sentindo o renovo, e sentindo a glória, e de repente quando você vê, a vitória de Deus já chegou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que aconteceu aqui. Então viver com sabedoria é não abandonar o canto, é não abandonar o louvor. E às vezes a tendência humana é: diante das dificuldades eu paro de ir à igreja, diante das dificuldades eu paro de cantar, diante das dificuldades eu paro de pregar, diante das dificuldades eu paro de tocar, diante das dificuldades eu paro de exercer ministério. Não, meu irmão, a dificuldade não tem que te afastar, a dificuldade tem que te aproximar. A gente não tem que desviar porque tem luta, a gente tem que ficar mais crente porque tem luta. A gente não tem que murmurar de Deus porque as coisas não estão do nosso jeito. A gente tem que parar e dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, mas a minha vida está nas suas mãos. Eu me lembro que para ter a estrutura, e olha que a minha estrutura é pequena, mas para ter a estrutura espiritual que eu tenho hoje, Deus bagunçou toda a minha vida, na expressão melhor da palavra. Virou minha vida de ponta cabeça. Eu que estava engrenado para ser executivo, para essas coisas todas, fui ser pregador de favela, de pequenas igrejas. Já contei isso, não vou recontar. Mas aquilo me deu estrutura. Se Deus tivesse me colocado para presidir uma linda igreja esta, sem experiência e sem estrutura, eu não suportaria. É que quando eu estou às vezes nas agruras de ser um pastor, eu me lembro de onde eu saí, por onde eu passei. Eu me lembro do Jardim do Lago 3, que a gente não tinha estrutura nenhuma. Eu me lembro com carinho da congregação do Vila Formosa, que fez um abaixo-assinado para eu não sair mais pregando. Eu me lembro da querida congregação de Vila Carminha, que foi a congregação que eu encontrei mais fofoqueiro por metro quadrado na minha vida. Misericórdia. Lá os fofoqueiros fofocavam da fofoca do outro fofoqueiro. Isso era um povo tremendo, poderoso, amado. Mas era. E a gente aprendeu. O salmista Davi diz assim: foi-me bom ter sido afligido para aprender os mandamentos do Senhor. Tem coisa que você não aprende ouvindo, tem coisa que você tem que aprender passando. Dá um exemplo: você pode ir lá na casa da Cris, ficar o dia inteiro vendo ela fazer bolo. Você vai ver que ela mexe com habilidade, ela joga, é massa, ela põe as coisas já de cor, colherzinha, não sei do que. Nossa, como é fácil. Ela diz assim: amanhã você faz. Na hora que você pegar a farinha na mão, você vai dizer: oh, não. Quanto é que eu ponho? Por que ela tem habilidade? Porque ela passou pelo processo do aprendizado. Ninguém é habilidoso por acaso. A gente cria habilidade por processo. Eu já contei aqui. Hoje eu tenho pequena facilidade para pregar e ensinar. Pequena. Mas, irmão,
Eu me lembro quando o pastor Jair Bueno me deu minha primeira oportunidade, meu coração saiu da boca, voltou, meu espírito saiu, voltou, eu morri, ressuscitei umas 3 vezes, andando da mocidade para o púlpito, pensando o que eu vou pregar, o que eu vou falar, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Aí eu me lembro que o irmão Lindolfo tinha me ensinado o Salmo 1, forçado eu a decorar o Salmo 1. E aí eu falei, vou no Salmo 1, abri. Aí eu pensei, vou dar de bonito, vou falar de cor. Não lembrei. Aí eu botei o olho na Bíblia, li o Salmo 1, falei. Pensei comigo, meu Deus, devo ter falado 1 hora. Quando eu olhei no relógio, eu tinha falado 5 minutos. Patinei. Falei 5 minutos, aí falei mais 1 minuto, que parecia 10. Sentei ofegante. O Odair estava do meu lado e disse, o que aconteceu? Eu disse, o que aconteceu? O quê? Quase morri. Falei, rapaz, você deu uma saudação de 5 minutos. Eu disse, por que você não foi lá, miserável? Porque é processo. Você tem que aprender, tem que passar. E às vezes tem que sofrer. Algumas coisas nós temos que sofrer para aprender. Não é coincidência. Viver com sabedoria não acontece com você deitado na rede cantando, eu quero trabalhar para meu Senhor. Não acontece. É buscar, é procurar entender. Vamos para frente. Somos exortados pela Bíblia que quando nos reunirmos, haja em nosso meio uma atitude de cantar para Deus. Olha o texto. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem salmo. Salmo aqui é o cântico. Salmo aqui é o canto sagrado. Tanto que os salmos, os 150 salmos da nossa Bíblia, é o inário oficial da nação de Israel. O salmo da Bíblia. Não estou falando da nossa harpa cristã, não. Os 150 salmos são o inário oficial, é o que se canta para Deus. E olha o que o texto diz. Cada um de vós tem salmo. Vou tentar trazer para uma linguagem mais próxima. Cada um de vós canta. Não está mandando você ser afinado. Não está mandando você fazer solo. Como diz o pastor Zé Carlos de Lima. Não está mandando você esmirilhar o hino. Não está mandando nada disso. Está mandando você cantar. Eu me lembro que o irmão Eliseu foi me levar para fazer teste para o coral. Ele viu eu preto desse jeito. Falou, não deve ser um baita do cantor. Lê do engano. Aí ele foi testar, ele bateu um negocinho assim, uma varinha de 2 pontinhos, assim, como é que chama, ô Jonas? Diapasão, esse demônio, esse pasão aí. Bateu, pim! Aí ele falou para mim, faça um dó, dó. Na hora ele olhou para mim e disse, com dó estou eu. Bateu, pim! Faça um ré. Na terceira nota ele já falou para mim, meu filho, vou pregar porque cantar, esquece. Não dá. Mas não é porque eu não tenho capacidade para cantar de maneira, vamos dizer assim, profissional, que eu não vou cantar na igreja. E tem crente que fica o culto todo de boca calada. Ele não canta nem se Deus dá um croque na cabeça dele. Né? Eu acho que tem crente que ele vem para a igreja com compromisso assim, hoje eu não vou abrir a boca, em nome de Jesus. Só pode. Não canta, não. Você olha para ele, né? Outra coisa, domingo eu fiz questão de orar de olho aberto. Meu irmão, tanto de crente dessa igreja que não ora potroca nenhuma na hora da oração. O tanto. O crente ficou olhando para os outros, olhando para o céu, olhando para a terra, comendo unha, com os olhões esbugalhados. E eu acho que eles pensaram assim o seguinte, o pastor está igual eu. Eu estava olhando, eu estava de olho aberto mesmo, eu tenho que ficar de olho aberto alguma hora. E eu estava olhando mesmo. Aí eu olhava, só faltava fazer assim, e aí? Estamos juntos, pastor. Vamos orar não, vamos deixar só os outros orar. Outro texto. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. Outro texto, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos. Aqui tem algo que não dá para falar nesse pouco tempo, mas o que a gente canta tem que ser instrutivo.
Eu sempre conto, e a gente vai ficando muito tempo numa igreja, que é um desafio para mim tremendo, pregar sempre para o mesmo povo, mas eu amo vocês, então vocês me amem também. Meu irmão, eu fui numa vigília no Rio um dia, que as vigílias do Rio são maravilhosas, os cariocas que estão me ouvindo, eu amo vocês, oxente, riégua. Meu irmão, era só indo assim, Deus vai te matar, vai te ressuscitar. E pensaram comigo, eu não, estou fora. Para que Deus vai me matar e me ressuscitar? Mas não, morre, vive, vivo, morto. Deus está de brincadeirinha comigo? É um zino sem pé, sem cabeça. É um zino que não ensina nada com nada. É um zino que parece mantra. Eu não estou falando da beleza do hino, mas parece mantra. Repete 500 mil vezes a mesma coisa. Lindo, 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 lindo. Estou falando da essência musical do hino e nem condenando o hino. Mas, irmão, parece mantra. Nós vamos entrar em transe qualquer dia. Cantor que vem cantar tudo despreparado. Eu me lembro do irmão que um dia colocaram ele para cantar. Ele errou em letra do hino, não sabia cantar. Ele começou a cantar em ministério. Labaxanda, labaxou, labaxere de canai, namanaca chagantai. Eu disse, vá para lá. Sai fora, deixa de ter bobo. E outra, cantar em ministério não edifica ninguém em nada, a gente não entende. A Bíblia diz que na igreja a gente tem que entender. Que adianta eu chegar aqui 8 horas da noite, abrir a Bíblia e ficar aqui com vocês? Labassuri, canta, rai, remai, sou, canta, res, libre, hanai, canta, labachou, e canta, nai, de, fassuri, canta, labai, andi, renesse, candochele, nahai, rubini, que andarabacanda, rabassude, candarabanai, candai, pegou, lebassúria, vaso de canúbria, manto de calassúbria, entendeu? Renévia. Onde canta, labai, o seme, chome, é para tu, renesse. É como aqueles irmãos que vêm falando em missão, lava, churicanda, aí acaba de dizer, entendeu? Dá vontade de falar para ele, não entendi nada, velho. Não entendeu o quê? Você não falou na minha língua? Pastor, o senhor está falando bobagem. Paulo fala disso. Paulo diz que é melhor falar uma palavra na sua própria língua do que 1000 palavras em língua estranha, porque língua estranha as pessoas não entendem, quem entende é Deus, a não ser que haja interpretação. Nossos hinos têm que edificar, meu irmão, por mais simples que ele seja. O hino que mudou minha vida, eu fui embora cantando, no primeiro culto que eu fui lá no Jardim São Vicente, foi: Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Eu não sabia o que significava, mas aquele hino impregnou na minha alma de uma tal forma, que eu fui da casa da Juscelia até a casa do meu avô, cantando: Deus está aqui. Hoje eu sei o que significa, mas naquele dia me edificou de uma tal forma, que eu não esqueci a letra do hino. Quando a coisa é edificante, você vai embora, você sai do culto, o hino fica na sua alma. Você vai embora cantando. Você chega em casa cantando. E cantar faz bem. Cantar alivia. Cantar desestressa. Cantar traz alívio. Então cante para Deus. O diabo quer você de boca fechada, mas Deus quer você cantando. Vamos para frente. Jesus nos deu exemplo de cantar diante de momento difícil. Mateus 26:30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está indo para o Getsemane, onde ele vai suar sangue. Depois do Getsemane ele vai ser preso lá. De lá ele vai ser julgado e vai terminar na cruz do Calvário, todo dorido, todo machucado. O momento é difícil, é desconfortável, mas ele não sai murmurando, ele sai cantando. Vamos para frente, versículo 20, para a gente terminar. Estou terminando. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma frase do saudoso pastor Valdemir Carneiro que é muito verdadeira: a gratidão patrocina a próxima bênção. Ser agradecido é uma das grandes virtudes do crente que vive com sabedoria. Viver com sabedoria é saber ser grato.
Há pessoas que pensam que o que fazem para ela não estão fazendo mais do que a obrigação. Tem gente que pensa que você tem que dar coisa para ela e falar assim: obrigado por eu poder te dar. Obrigado por eu poder fazer por você. É uma honra para mim te servir. Tem gente que é assim. Já viu que tem gente que tem dificuldade de agradecer? Obrigado. Muito obrigado. Tem gente que não é grato. Tem gente que vai orar e não é grato a Deus. Ele já chega com a Deus com a lista dele. Eu quero, eu preciso, me dá, me conceda, faça, opere, venha, visita os hospitais, visita as clínicas, visita os orfanatos, visita. Meu irmão, eu fico imaginando Jesus dizendo: então você é lindo. Eu tive que morrer na cruz, agora eu tenho que ficar visitando. Quem tem que visitar é você. A gente vem para Jesus às vezes com as nossas listas prontas e não agradece. Eu me lembro de um irmão no São Vicente, que ele batia nos bancos citando versículo para Deus. Porque na tua palavra. E eu ficava pensando, Deus ouvindo e dizendo: fui eu que coloquei, rapaz. Você está citando Bíblia para mim? Pratica ela você. Tem gente que olha ensinando Deus: Senhor, porque se tu fizeres assim, você acha que Deus aceita esse tipo de oração? Vamos ser sinceros. Você está lá na sua casa, no seu fogão, com as suas panelas, cozinhando a sua comida, aí alguém chega e diz assim: se põe um pouco mais de sal. O que você vai dizer para a pessoa? Vai dizer: que bom, vou pôr 1 quilo agora, só por amor a ti. Tem gente que pensa que Deus é assim: se tu fizeres assim, dá certo. Você acha que Deus não sabe o que dá certo? Tem gente que é igual Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus era muito educado, né? Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que no último dia, Jesus chamar de lá e diz: tira a pedra, vai, porque não vai adiantar explicar para Marta. Tira a pedra que eu ressuscito, aí ela vê. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças. Como é difícil isso aqui, meu irmão. Que tem coisa que é maravilhoso você agradecer. Senhor, que bênção, o Senhor me deu um carro. Mas como é que você vai dar graça o dia que você tropica na pedra? Que o dedão fica latejando assim, flop, flop. Quando você martela o dedo, bendito seja. É assim que a gente faz? Eu conheço uns irmãos que eram espiritual. Eles batiam no dedo e diziam: oh, glória a Jesus, meu Deus do céu. Tinha uns em São Vicente que a gente estava reformando a igreja, era menos espiritual, eles batiam no dedo e diziam: ô Satanás! Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui tem um princípio que a gente precisa assimilar. Você crê que tudo que te acontece é vontade de Deus? Você sabia que muitos crentes não sabem definir sequer o que é vontade de Deus? Qualquer dia a gente estuda sobre isso, que agora são 8:55. Mas é bom pensar: você sabe o que é vontade de Deus? Você dá graça em tudo? Você dá graça em tudo? Será que eu dou graça em tudo? O cristão precisa ter a consciência do controle de Deus em todas as situações da sua vida. Outro texto que nos ajuda muito, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqui a gente tem que entender o seguinte: a tua vida pertence a Deus e Deus é responsável por ela.
Nada que acontece com você acontece sem que Deus saiba, permita e consinta. E se Deus sabe, permite e consente, ainda que no momento não pareça que vai ser para o teu bem, mas o tempo vai passar e você vai dizer como Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó não passou por um trupicão ou uma pedra. Jó perdeu tudo no âmbito emocional, tudo no âmbito físico, tudo no casamento, mas ele sai do outro lado dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse para Pedro: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Então tem coisas que Deus está fazendo que no momento do fazer de Deus a gente não entende, mas quando Deus termina, a gente diz: foi melhor o Senhor fazer assim mesmo. Foi melhor. Quando Deus me apresentou para a Juscelia, ela não entendeu, mas hoje ela glorifica. Deus trouxe essa bênção assim, ela nem imaginou que era tudo para ela. Mas hoje ela viu que Deus construiu a casa, operou, manifestou, maravilha. O que seria da Juscelia se não tivesse casado comigo? Estava casado com o Zé, cobrador de ônibus. Ai, xalabacanta. Tá, irmã, é isso aí mesmo. Ou então com o Aguinaldo, que é pior ainda. Eu sou a melhor opção que Deus tinha, meu irmão. Vontade de Deus, dá graças a Deus todo dia. Vamos para cima. 5:21, terminando o ensino. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós poderíamos ter um culto só para pensar nisso, mas eu vou ser rápido. A vida cristã se constitui de relacionamentos bidimensionais, onde na dimensão espiritual nos relacionamos com Deus, mediante o sacrifício de Jesus, no poder do Espírito Santo. Já na dimensão terrena, nós, como igreja constituída por Cristo, somos chamados de família de Deus e precisamos nos relacionar como irmãos. Observe que Jesus ordenou aos seus discípulos que permanecessem juntos. E havia crises profundas entre eles. Havia questionamentos profundos entre eles. Manter aqueles homens e mulheres juntos era um risco. Mas Jesus disse: permaneçam juntos. Permaneçam juntos. Na caminhada com Jesus, fisicamente, presente, de maneira literal, tem dia que a Bíblia diz que os discípulos estavam quebrando o pau. Um olhava para o outro e dizia: eu sou maior, mano. O outro dizia: quem é você, rapaz? Eu sou o maior. O outro dizia: nenhum dos dois, o maior sou eu. Aí Tomé dizia: não acredito em nenhum de vocês, o maior sou eu. Judas dizia: qual de vocês tem dinheiro? Se ninguém tem dinheiro, o maior sou eu. Pedro dizia: qual de vocês tem espada? Baixa a bola que o maior sou eu. Aí Jesus pega uma criança e diz: se vocês não se converterem na simplicidade de uma criança, vocês não entram no reino. Mas não mandou eles se espalharem. Ele não mandou Pedro criar uma igreja, João criar outra, Tomé criar outra, Bartolomeu criar outra. Ele disse: fiquem juntos e sejam uma igreja só. Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vemos o retrato histórico do livro de Atos Apóstolos, como os irmãos viviam juntos. Atos 2:44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. Dentro disso podemos afirmar que a receita para se viver com sabedoria, o relacionamento entre irmãos na igreja, está no texto que Paulo escreveu aos Filipenses. Preste atenção, terminando. Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, perceba a entonação do texto: se há, se existe, se é real, se tem. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Verso 3: nada façais por contenda. Já viu que tem crente que é contendeiro? Tem crente que, se ele pudesse, ele via o irmão passar e deixava a perna esticada para o irmão cair. E ainda dizia: caiu, Senhor, como é que você caiu? Tem crente que é mexeriquento, tem crente que gosta de matar os outros na unha. Aí a Bíblia está dizendo: não faça nada por contenda ou por vanglória. Viu o que eu fiz? Bendito seja eu. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não pregar, ninguém prega. Se não for eu nessa igreja, meu Pai. Jesus, só me faltou morrer na cruz. Devia ter morrido. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não sou eu que tenho que ser maior, eu tenho que aprender a ser servo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, não seja egoísta. Mas cada qual também para o que é o seu próximo. Aprenda a compartilhar. Quando alcançamos a sabedoria para entender que viver em comunhão, no modelo bíblico, é o remédio para a vida, nós adentramos a um novo nível de vida espiritual. Vou deixar um último texto para você lê-lo todo em casa. Colossenses 3, de 8 a 14. De 8 a 15. Mas eu leio o 15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. Viver com sabedoria é aprender a ter paz com seu irmão. É não fazer as coisas por vanglória e nem por contenda. É aprender a ser manso e humilde de coração. Jesus disse que se alguém te bater num lado da face, ofereça ao outro. Não é para você sendo batido, bateu no direito, oferece o esquerdo, bateu no esquerdo. Não. Ele está dizendo o seguinte: dê à pessoa que te feriu a oportunidade dela ver que ela está fazendo errado. Como assim, pastor? Meu irmão, porque se a pessoa te fere e você feri-la, ela se sente justificada. Eu bati nela, mas ela também me bateu. Agora, quando você não reage, cumpre-se aquele ditado popular que não é 100% verdadeiro, mas quando um não quer, dois não briga. Mas tem hora na igreja que tem dois brigando e o diabo dizendo: vamos! E aí o Espírito Santo está dizendo para a gente: vivam com sabedoria, vivam o amor de Cristo de verdade, vai ser melhor. Viver em igreja nunca foi fácil. Olha o modelo das pessoas que Jesus escolheu para ser apóstolo. Mas Jesus não mandou eles se separarem, Jesus mandou eles ficar juntos. Eu e você somos pessoas diferentes, mas formamos um corpo só em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe e que possamos viver com sabedoria. Com sabedoria. E se a gente pegar, volte esse texto, chegue lá em casa amanhã ou depois, veja essa palavra de novo, assimile ela, coloque ela em prática. Deus vai nos ajudar. Em pés, por favor. Ok. Tem cantina dos jovens lá na frente. A coxinha é maravilhosa e a coxinha é boa mesmo. Então, passe lá e seja abençoado. Obrigado, Bia. Também o Flávio pede por Silvio para a solução de problemas. Vamos orar. Deus é poderoso. Amém? Vamos continuar orando e crendo que Deus vai fazer no nosso meio. Pedir ao pastor Elias Vitorino Barbosa que ore com todos nós, nos dê a bênção apostólica, e eu vou lá à frente cumprimentá-los, eu tenho prazer nisso. Pastor Elias. Queridos, vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, te rendemos graça, meu Senhor, por estarmos mais uma noite no santuário,
recebendo mais uma porção do ensino da tua palavra, vivendo no temor do Senhor, suportando uns aos outros, dando graça, Senhor, vivendo, salmodiando, cantando, adorando o Senhor em momentos difíceis. Continua abençoando o pastor da igreja na direção desse culto, desse trabalho. Deus, a igreja do Senhor, tantos quantos se fazem presente. Pedido de oração do teu servo, Senhor, que hora tem chegado mais uma vez entre nós, até nós. Alcança com teu grande favor e misericórdia, Senhor. Agora, quando regressaremos ao lar, seja, meu Senhor, a tua bênção de paz, proteção e livramento. Senhor da glória, te suplicamos, continua conosco, Senhor, continua conosco. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Estenda as suas mãos, queridos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém e amém.